É o programa Igreja Presente, aqui na Rede Século XXI, chegando para você de todo o nosso Brasil. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, nós estamos gravando esse programa com o cardeal Dom Odilo Pelucherer, que sempre nos recebe de maneira muito carinhosa para falar com você que está em casa ou no trabalho, atento à Rede Século XXI. Dom Odilo, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe a todos, que todos tenham um feliz domingo e um bom encontro agora nesse nosso programa semanal. Isso. Dom Odilo, deixa eu aproveitar. No programa anterior você começou a falar dos santos do mês de julho. A gente pensa tanto no mês de junho, não é? Como as festas juninas, os santos juninos, né, do mês de junho. Mas julho também nós temos muitos santos. Por exemplo, amanhã, dia 11, é dia de São Bento, um homem de muitas orações. O calendário da igreja é cheio de santos, né? Todos os dias tem santos, né? E falta dia para ter santos, né? Tem muitos santos, graças a Deus, e nós recordamos alguns no calendário da liturgia que marcaram mais especialmente a vida da igreja, mas tem tantos santos modernos, né? Santos atuais, e logo o Papa Francisco estará proclamando santos, mais alguns, né? Entre eles Madre Teresa de Calcutá, né? E nós nos alegramos, os santos são a alegria, a glória da igreja, são um exemplo de cristãos que conseguiram viver segundo o Evangelho e deram um bom exemplo, um bom testemunho que edifica a vida da igreja. Um deles é São Bento, abade, São Bento, que viveu no século IV, ele é fundador da Ordem Beneditina, são os primeiros monges do Ocidente, porque no Oriente já havia os monges orientais, né, que começaram também com os eremitas, que levavam vida solitária, às vezes até retirados no deserto, né, mas sobretudo os monges da Ordem de São Basílio, que já começaram antes mesmo dos monges da Ordem de São Bento. Mas São Bento é o pai dos monges e da vida monástica do Ocidente. Por que ele se tornou tão popular, Dom Odilo? Porque muitas pessoas rezam, estão pedindo a intercessão de São Bento. Como é que ele se tornou um santo tão popular para nós? Bem, ainda bem, né? Porque São Bento é do século IV, portanto já tem mais de 15 séculos que ele é conhecido e amado na vida da igreja. E porque a Ordem Beneditina, durante muitos séculos, ela estava no centro da vida da igreja, com as abadias, os mosteiros, os grandes monges abades que eram teólogos, eram liturgistas, eram pregadores, eles eram pastores, eles eram místicos e eram também homens empenhados na vida pública, né? Vários papas foram monges beneditinos e depois havia mosteiros em toda parte. Os mosteiros, antes mesmo que as dioceses começassem a se organizar como hoje as temos, eram os mosteiros que agregavam a vida, né, das comunidades e se tornaram importantíssimas. Os mosteiros, portanto, as comunidades de monges se tornaram importantíssimos para a evangelização e a vida da igreja. A gente vai até lembrando do Papa Bento XVI, né? Que não é beneditino, mas que tem muito amor à Ordem Beneditina, tem grande reconhecimento também a São Bento, tanto assim que ele quis tomar o nome de Bento. Dom Odilo, eu vou perguntar, porque uma vez uma pessoa, não foi esses dias, faz um tempo já, uma pessoa me perguntou sobre isso. A medalha de São Bento, podemos usar? Não devemos usar? Devemos ter conosco? Não devemos ter? Como é que funciona isso, Dom Odilo? Olha, não é que tem que ter, pode ter, né? A medalhinha de São Bento, quem quiser pode carregar, tem a sua devoção, nada impede. Só a gente sempre deve lembrar, esses objetos são apenas sinal e instrumento. A gente não deve usar esses objetos como se fossem eles, enquanto tais, que produzem um efeito. Isso seria magia, né? Olha aí. Os santinhos, as imagens, as medalhinhas, o escapulário, não tem efeito mágico. Vão encostar que já... Não tem efeito mágico, não. São sinais que nos devem levar além do sinal para saber do significado e do que indica, né? Portanto, quem usa por devoção medalhinha de São Bento pergunta, mas por que estou usando?
Qual o significado da medalhinha, né? Não é para me proteger contra cobra, contra lagarto, contra escorpião. Não, não. A medalhinha de São Bento é um objeto de devoção que me reporta a, né? Que me faz lembrar de, né? Isso é interessante. Dia 14, agora nós vamos celebrar São Camilo de Leles. E a gente lembra de tantos hospitais, tantas pessoas enfermas no dia. Então, mais um santo, né? Um grande santo, século XVI, né? Século XVI, em época de grande convulsão e complicação na vida da igreja, né? Como foi o século XVI, o século da Reforma, as guerras religiosas e assim por diante. Ao mesmo tempo, um tempo de florescimento de tanta coisa bonita na vida da igreja, como também a ordem da Companhia de Jesus, os jesuítas, todo impulso missionário, mas também São Camilo de Leles, um grande santo da caridade, da misericórdia em relação aos doentes. E São Camilo de Leles, neste ano, é lembrado como um santo da caridade, da misericórdia, que ele é. Ele viveu isso de maneira extrema em relação aos doentes, lembrando sempre o que Jesus disse: olha, eu estive doente, você me visitou, você cuidou de mim. Então, o que nós fazemos ao doente é como feito a Jesus. É uma das obras de misericórdia. Tanto é que tem muitos padres camilianos hoje em dia que estão atuando, trabalhando, vivendo o dia a dia nos hospitais. Não? É o carisma, né, da Ordem dos Enfermos, assim se chama a congregação. Ordem dos Enfermos, é a ordem da congregação dos camilianos. E aí, pegando o gancho que o senhor falou para mim agora, mais um santo, São Camilo de Leles, que nos lembra mais ainda de maneira intensa o ano da misericórdia, as obras de misericórdia. Cuidar dos doentes, visitar os doentes, confortar os doentes, se interessar pelos doentes. É uma das obras de misericórdia mais comuns que podemos fazer e mais importantes também. Não devemos nunca descuidar dos doentes, olhando o exemplo de Jesus. Jesus está sempre cercado de doentes e cuidando dos doentes. É verdade. Dia 16, aí nós vamos para Nossa Senhora do Carmo. Pois é, nossa devoção a Nossa Senhora nos acompanha passo a passo ao longo de todos os meses. Então, 16 de julho, sim, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora do Monte Carmelo. Sim. E aí lembramos sempre, o Monte Carmelo está no Líbano, né? E que lembra o profeta Elias. O profeta Elias que foge do rei que o persegue, né? O rei Acabe, e que quer matá-lo. Né? E quer matar, portanto, e a rainha Jezabel, né? Quer matar o profeta. Ele foge e se refugia no Monte Carmelo. E ali ele desafia os profetas e sacerdotes de Baal, dos ídolos, né? E faz aquele sacrifício, né? Invocando, dizendo: olha, vamos fazer um desafio, vocês montam um altar, preparam um sacrifício, matam um bezerro, colocam em cima e invocam o seu Deus. Vamos ver, e eu faço o mesmo, invoco o meu Deus, o Deus de Israel. Vamos ver, aquele que mandar fogo do céu primeiro, esse é o Deus verdadeiro. E temos esse desafio, né, contra os ídolos, contra os servidores dos ídolos. E Elias era o sacerdote, era o profeta do Deus verdadeiro, do Deus vivo. E conhecemos o que aconteceu, né? Rezaram, xingaram, gritaram, berraram, né? Até cansar e não desceu fogo do céu. Aí, pois, Elias manda jogar água em cima do altar, mais água, e começa a rezar e desce fogo do céu, consome até as pedras do altar. Aí todo mundo diz: este é o Deus verdadeiro, todo mundo adora. Né? O Deus verdadeiro, e os servidores dos ídolos fogem, e Elias, né, faz justamente tomar conta da idolatria, que é um pecado gravíssimo contra Deus. Então, Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, lembra, primeiro, escutar Deus, buscar Deus de todo o coração, não voltar as costas para Deus, portanto, não se afastar de Deus para servir aos ídolos, mas permanecer firmes e perseverantes na fé verdadeira em Deus. Então, hoje, no dia 16, dia de Nossa Senhora do Carmo, é dia da gente pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser firmes, perseverantes na fé, a não servir os ídolos,
E hoje está cheio de ídolo por aí. Muitos se esquecem do Deus vivo e verdadeiro para servir aos ídolos. Nós temos que ficar firmes, perseverantes na fé. E o escapulário, Dom Angelo? Então, o escapulário é uma devoção que recorda justamente esta fidelidade. O escapulário é como se fosse uma canga, né? Uma canga de servidor, né? Servidor de Deus. Nós somos servidores do Deus vivo e verdadeiro. Então, como a medalha de São Bento, o escapulário também é um sinal para nós. É um sinal que nos recorda exatamente um significado. Muito bom. Dom Angelo, nós estamos chegando no final do programa. Semana que vem, hoje não vai dar tempo de a gente estudar Amores Letícias, vamos para o capítulo 5 na semana que vem. Mas eu queria uma palavra final do Senhor e a bênção, já preparando nosso coração para a Jornada Mundial da Juventude. Vamos falar melhor sobre isso semana que vem. Certo, nós estamos agora muito perto já da Jornada da Juventude, já começa a ter movimentação de jovens indo para a jornada, viajando, porque dia 24, domingo 24 de julho, será feita a abertura da jornada lá na Polônia, na cidade de Cracóvia. E daí a jornada com o Papa, toda uma semana de movimentação de vivência dos jovens lá na jornada. Será muito bonito. Vamos acompanhar, vamos rezar, vamos pedir a Deus pelos jovens para que tudo saia bem na jornada e pelo Papa também. Então, a bênção para todos nós, Dom Angelo. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos mantenha firmes e fortes na fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.